gerente apavorado culpa motorista por prejuízo. Mas o que acontece a seguir é impactante. O ar estava denso e carregado de tensão no escritório da Translíder. Renato, o gerente, com o coração aos pulos e os dedos tremendo, fixou os olhos na tela do computador. Os números brilhando ali eram como uma sentença de morte. Um prejuízo de milhões por causa de uma única entrega, ele murmurou, alvificando a realidade que pareciam zombar dele. A culpa agora estava em Lucas, o motorista novato, que havia se perdido nas ruas e atrasado a entrega mais importante da empresa. Renato sentiu uma mistura de fúria e medo, como se a pressão do mundo estivesse apontando um dedo acusador para ele. Maldição! O que esse garoto estava fazendo? Como ele teve a coragem de estragar tudo? O telefone tocou insistentemente e Renato se pôs a encarar o aparelho, como se ele fosse o responsável por todo aquele caos. Do outro lado, a voz do investidor impiedoso ecoava, cada palavra atravessando-o como facadas. A pressão aumentava e Renato sabia que precisava demitir Lucas. Não havia outra saída. Naquela mesma tarde, Renato foi até o depósito para encerrar o capítulo da vida profissional de Lucas. Mas, no caminho, avistou algo. Um caminhão antigo, enferrujado e coberto de poeira, estacionado em um canto esquecido. Estranho, ele pensou. A empresa não tinha um registro daquele veículo. Ao se aproximar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O motor estava quente, quase como se tivesse sido usado recentemente. Renato, a voz de um colega, trouxe-o de volta à realidade, mas a mente dele ainda flutuava naquela atmosfera pesada. Você ouviu sobre o acidente do Lucas? Ele foi encontrado ferido na estrada. As palavras do colega soaram como um balde de água fria. Um acidente? E mais, as circunstâncias pareciam suspeitas. Renato franziu a testa, uma maré de dúvidas inundando sua mente. Ele decidiu investigar. Ao fazer algumas ligações, descobriu que havia muito mais em jogo do que apenas um motorista inexperiente. Uma série de falências começava a se revelar. O mentor a quem sempre se voltara em busca de conselhos, um respeitado empresário, tinha um passado misterioso e sombrio, que parecia vinculado a todas aquelas falências que agora ameaçavam arruinar sua própria carreira. Renato estava preso. Ele se via em meio a um jogo de poder, com um investidor impiedoso à espreita e muitos antigos segredos de família surgindo do fundo do baú. Como se não bastasse, Lucas, o jovem motorista, estava em estado grave e seu acidente parecia ter o propósito mais nefasto. O que era essa teia de coincidências? Renato precisava decidir: proteger sua carreira ou procurar a verdade. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o tic-tac de um relógio parecia ecoar em sua mente, forçando-o a fazer uma escolha. No balança estava não só seu futuro, mas a vida de um jovem que se tornara uma marionete em um jogo cruel. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Renato estava paralisado, a mente fervilhando com perguntas. Ele tinha que agir, mas o que poderia fazer? Protegê-lo? Cuidar de Lucas enquanto tentava descobrir a verdade? O que poderia impedir que o passado sombrio de seu mentor arrastasse não só ele, mas também ao jovem motorista? Com o impulso, Renato decidiu visitar Lucas no hospital. Ele sentia um nó na garganta, uma urgência crescente. Era preciso entender o que realmente aconteceu.
O caminho até o hospital foi uma montanha-russa emocional. Ele pensou nas poucas interações que teve com Lucas. Um garoto esforçado, sonhador e cheio de energia. Mas a realidade agora parecia grotesca. E enquanto dirigia, o medo tomava conta dele. Se o acidente havia sido manipulado, quem mais estava envolvido? Chegou ao hospital e, ao entrar, o cheiro de álcool e limpeza o atingiu em cheio. O coração batia forte, mas Renato respirou fundo. Ele não estava ali só por causa do jovem. Havia algo maior em jogo. Ele chegou ao quarto e encontrou Lucas desacordado, cercado por monitores e tubulações. O semblante do garoto era pálido, uma sombra do jovem animado que sempre tinha um sorriso no rosto. Lucas, Renato sussurrou, mas repentinamente, um grito veio do fundo do corredor. É o quê? Ele virou-se, o coração disparando novamente. Uma médica corria em sua direção, seguida por enfermeiros. Precisamos de ajuda, ele teve uma parada cardíaca. O mundo à sua volta ficou em silêncio. O desespero se apossou de Renato. Ele não sabia o que fazer. A equipe se apinhou ao redor do jovem motorista. A cena se tornava ainda mais caótica. Eles agiam rápido, mas Renato sentia que o tempo estava se esvaindo. O que havia acontecido? O acidente? O medo de perder Lucas era palpável, mas então algo congelou seu sangue. Ele viu a médica abrindo a gaveta de um carrinho de emergência. Pegou um desfibrilador. Ele precisa voltar, agora. As luzes do hospital piscaram de maneira descontrolada, enquanto o barulho dos monitores aumentava. Desculpem, saiam, todos saiam, ordenou um dos enfermeiros. Renato foi empurrado para trás, não conseguindo desviar o olhar do garotinho em sua cama. O médico começou a trabalhar freneticamente, e num momento tudo ficou tenso. 1, 2, 3, repetiu a equipe, e Renato só conseguiu fechar os olhos. Uma onda de ansiedade o invadia. Quando ele abriu os olhos novamente, o silêncio era ensurdecedor. O monitor mostrava uma linha reta. O tempo parou. Não! Ecoou sua voz. Ele correu em direção à equipe, mas foi contido. O médico olhou para trás e o coração de Renato disparou com um misto de esperança e desespero. O médico só balançou a cabeça, sem palavras. Mas antes que pudessem levar Lucas, algo inesperado aconteceu. O telefone de Renato tocou insistentemente. Ele atendeu, mal conseguindo formular palavras. Do outro lado, uma voz peculiar que ele reconheceu imediatamente. Era o mentor dele. Renato, você não vai acreditar no que acabei de descobrir. O acidente do Lucas não foi um acidente. A frase pairou no ar como um prenúncio de um futuro ainda mais sombrio. O que ele queria dizer? A ficha começou a cair e a adrenalina tomou conta. Os relacionamentos que acreditava conhecer estavam desmoronando. A lealdade não era o que parecia ser. O que você sabe? Ele quase gritou, mas a ligação caiu. A realidade agora era inegável. Havia um jogo do qual não fazia ideia. E Lucas? As perguntas não paravam de girar em sua mente, enquanto uma nova e sombria revelação se formava. De alguém que se tornara inocente em um jogo traiçoeiro. O que mais ele teria que perder? Era uma aposta sobre a vida de Lucas, e o tempo estava esgotando. O silêncio no hospital era sufocante. Renato estava paralisado, sem saber o que fazer. Ele sentia que a verdade estava prestes a desabar sobre ele como um prédio em ruínas. O que você sabe? Ele ainda ecoava na mente, mas a ligação havia caído. O desespero apertava seu coração, enquanto os médicos lutavam para reanimar Lucas à sua frente. De repente, algo cortou a tensão. Um grito estridente surgiu do fundo do corredor, interrompendo a cena. Uma mulher apareceu, a expressão em seu rosto completamente descontrolada. Socorro! A sala de emergência está pegando fogo. As palavras dela eram faladas num tom de pânico, e Renato sentiu o mundo girar. Fogo no hospital? Não pode estar acontecendo. Os sons da sirene se aproximavam. A equipe médica se desdobrou em ação,
tentando controlar a situação, mas a cortina de fumaça, que se espalhava rapidamente, fez a sala parecer um pesadelo. Um dos enfermeiros gritou: "Saia, todos saiam!" E Renato, instintivamente, pegou seu celular e se afastou, buscando um lugar seguro. As luzes piscavam e a fumaça começava a invadir o corredor. Foi então que ele viu um homem encapuzado no canto da sala. A figura sombria parecia sair de um filme de terror. O que ele estava fazendo ali? Renato sentiu um frio na espinha. A presença dele parecia errada, como se fosse uma sombra em meio ao caos. E antes que pudesse pensar em se esconder, o homem virou, e Renato reconheceu seu rosto. Era o mentor. "O que você está fazendo aqui?" Renato gritou, tentando não deixar transparecer o pânico. O mentor, com um sorriso enigmático, respondeu: "Ah, Renato, você finalmente começou a ver além do que todos veem." Havia algo na entonação dele que fazia o estômago de Renato revirar. "Você e o menino, ambos são peças importantes nesse jogo." As palavras caíram como uma bomba. Renato se lembrou dos murmúrios sobre o passado do mentor, das falências, das pessoas que ficaram arruinadas. Você planejou isso? O acidente, o fogo. A raiva tomava conta dele e as chamas na sala pareciam saltar ainda mais. "Nem tudo é o que parece, meu jovem." O mentor se aproximou, os olhos brilhando. "O que você acha que aconteceu com o Lucas? Ele não é só um motorista novato. Ele é parte de algo maior, algo que você não consegue compreender." Renato sentiu o chão se abrir sob seus pés. Lucas estava em coma. E agora isso? "Você está me dizendo que ele é?" Renato não conseguiu terminar a frase. O som de sirenes e o cheiro de fumaça estavam se misturando a algo mais denso. O homem começou a se afastar, e Renato, em um impulso, o seguiu. O mentor parou em uma porta, olhando para ele. "Se você quer salvar Lucas e salvar a si mesmo, precisa descobrir toda a verdade. O tempo está se esgotando." Aquelas palavras ecoaram no cérebro de Renato. Ele olhou para trás, para os médicos desesperados ao redor de Lucas, e então voltou ao mentor. O que ele estava insinuando? O que mais Lucas sabia que Renato não sabia? A sala do hospital estava em um caos, mas agora um novo tipo de caos surgiu na mente de Renato. Ele precisava agir, e rápido. E assim, a conversa com seu mentor lhe deu um novo senso de urgência. O fogo não era a única ameaça naquele lugar. Havia algo muito pior. E se ele não conseguir desvendar tudo, poderia perder Lucas para sempre. E talvez perder a si mesmo no processo. O coração de Renato estava acelerado e um nó se formou em sua garganta. As chamas pareciam se aproximar de forma ameaçadora, mas a verdadeira inferno estava em sua mente. Quem era Lucas de verdade? E o que mais o destino reservava para eles? O tempo estava se esgotando, e a corrida pela verdade começou. O momento estava carregado de tensão. Renato encarou seu mentor com os olhos arregalados. O homem estava ali, envolto em mistério e fumaça, como uma marionete que agora revelava suas cordas, uma verdade que ele nunca imaginou que fosse capaz de suportar. "O que você quer dizer com isso? O acidente de Lucas não foi um acidente." A raiva e a confusão se misturavam, fazendo seu coração disparar. O mentor sorriu, as chamas refletindo em seus olhos. "Você ainda não percebeu? Lucas é mais do que um simples motorista. Ele faz parte de um plano muito maior do que você imagina." Renato sentiu o estômago revirar. As palavras pareciam um veneno, invadindo sua mente. Tudo o que ele acreditava estava começando a desmoronar. Nesse momento, um rugido ensurdecedor ecoou pelo corredor, como se o próprio hospital estivesse gritando. O teto começou a desmoronar.
pedaços caindo em torno deles. Renato mal teve tempo de reagir antes que uma explosão iluminasse a sala. As paredes se sacudiram e a fumaça se espessou como algo vivo, engolindo tudo ao redor. Vamos! O mentor gritou, puxando Renato pelo braço. A cena se tornava um pesadelo. Ele olhou para trás, para Lucas, que estava lá inconsciente. O médico ainda tentava reanimá-lo. A urgência nos seus movimentos, contrastando com a desolação que tomava conta do espaço. Mas o que mais o chocava era o sorriso do mentor. Algo nele parecia satisfeito. Quando chegaram a uma saída de emergência, Renato se virou. O que aconteceu? O que você sabe sobre Lucas? Ele não é só um garoto comum. Gritos e sirenes ecoavam. O caos se espalhava pelo hospital. As pessoas corriam, tentando escapar. Contudo, o mentor parecia calmo, quase sereno em meio ao horror. Se você quer saber, olhe para quem está ao seu redor, Renato. A verdade é mais sombria do que você imagina. Renato franziu a testa. Então, tudo começou a encaixar. Você está dizendo que Lucas está envolvido com você, que tudo isso foi armado. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O mentor apenas assentiu, com um brilho maligno nos olhos. Lucas não é apenas um motorista. Ele e sua família estão no centro de tudo isso. Você deve entender que eles têm seus próprios jogos, suas próprias ambições. Cada palavra era como um golpe, e Renato sentiu a terra desaparecer sob seus pés. O que ele sabia sobre Lucas, todo o seu passado, tudo o que construiu agora era uma mentira. Mas antes que Renato pudesse processar essa revelação devastadora, o foco mudou de novo. Um grupo de pessoas entrou na saída. Eram homens de terno, com expressões frias. Um deles olhou diretamente para Renato. Ele sabia que você ia aparecer aqui. Precisamos falar. E sem qualquer aviso, um deles sacou uma arma. O tempo pareceu parar. Renato estava paralisado, o medo tomando conta dele. O que estava acontecendo? As palavras do mentor ecoavam em sua mente, misturadas com o som das sirenes. Era um jogo de xadrez em que ele não fazia ideia das regras. E Lucas, a peça central, estava ameaçado. O mento dele sorriu de forma enigmática, como se tudo estivesse conforme o script. Você fez sua escolha, Renato. A pergunta é, agora que você sabe, o que vai fazer a respeito? A tensão explodiu e as chamas giraram ao seu redor, refletindo seu desespero. Cada alarme soava como um chamado à ação, mas o que ele poderia fazer? A vida de Lucas estava em jogo e agora Renato não sabia em quem confiar. Enquanto ele estava cercado no corredor, numa cena que parecia uma película de ação distorcida, tudo se tornava mais claro, mas também mais confuso. Tudo o que ele sabia foi virado de cabeça para baixo, e a maior questão ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger Lucas e desvendar a verdadeira história que estava se desenrolando bem diante de seus olhos? A urgência apertava. O tempo não era seu aliado. Decida agora, Renato, o menino ou a verdade. O ultimato deixou uma pressão insuportável pairando no ar enquanto a fumaça entrava em seus pulmões. Ele olhou para Lucas, vulnerável na cama, e, para o mentor, que agora era um estranho. Uma escolha precisava ser feita, e todas as respostas estavam prestes a começar a se revelar. Renato respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. A tensão na sala era palpável, mas enquanto o homem encapuzado se aproximava, um instinto primitivo tomou conta dele. A situação rapidamente se desenrolava, como um filme de terror em que o herói estava prestes a perder tudo. Os homens de terno cercaram-no, e Renato sentiu um frio na espinha. O que estão fazendo aqui? Ele questionou, a voz falhando um pouco. A resposta veio em forma de um sorriso sinistro. Um dos homens estendeu a mão, mostrando uma foto amarelada.
Você não sabia? Lucas é mais do que um motorista. Ele é um herdeiro. Aquela palavra ressoou em sua mente como um trovão. O quê? Renato não conseguiu controlar a incredulidade. Herdeiro de quê? A pressão aumentava e seu coração parecia querer saltar do peito. Um dos homens finalmente falou. A família dele tem laços com o tráfico. Você realmente achou que ele era só um garoto perdido nas estradas? As palavras tiveram o efeito de uma bomba explodindo. Ele olhou para o corpo inerte de Lucas, agora mais frágil do que nunca. Não, isso não pode ser verdade. Renato murmurou, o pânico começando a se infiltrar no seu corpo. O mentor, que até então parecia uma figura sombria, apenas observando, agora se aproximava. Você vai entender. O que eu queria era libertar você dessa ilusão. E Lucas, bem, ele está no centro de tudo isso. Mas antes que pudesse argumentar, um grito perfurou o ar, seguido de uma explosão súbita. Algo estava queimando, e Renato sentiu a onda de calor alcançá-lo. A fumaça começou a se espalhar rapidamente. Desesperado, ele olhou para o mentor, que sorria de forma enigmática. Agora a escolha de salvar ou condenar os dois está em suas mãos, Renato. O pânico tomou conta enquanto um dos homens com a arma começou a se afastar. Renato, sem pensar, correu em direção ao hospital, mas a fumaça já invadia cada canto. Ele gritou, Lucas, precisamos sair. Mas o silêncio respondia apenas com o som de tubulações estourando e o cheiro de queimado. Nesse último momento, ali, cercado por fumaça e caos, Renato teve uma epifania. Ele não estava lutando apenas pela vida de Lucas, mas pela sua própria. Você não vai arrastar o inocente nessa. Ele não tem nada a ver com isso. Os homens olhavam com desdém, como se Renato fosse apenas uma criança em um jogo perigoso. E foi aí que tudo mudou. No meio da confusão e do estrondo, Lucas começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, mas havia algo neles que não era normal. A expressão que antes transmitia inocência agora estava repleta de uma determinação que Renato nunca havia visto. Renato, a voz dele era fraca, mas havia um peso imenso em suas palavras. É hora de parar com a mentira. A confusão tomou conta da mente de Renato. O que você quer dizer? Ele estava paralisado pela revelação. Lucas, com uma força que surpreendeu até a si mesmo, levantou a mão, mostrando um objeto brilhante. Era uma chave com um emblema que Renato reconheceu instantaneamente. Era o símbolo da organização secreta a qual seu mentor pertencia. Eu sou mais do que você imagina. E a verdade vai explodir tudo o que você conhece. O silêncio voltou a ser ensurdecedor. Renato sentiu o chão sob seus pés ceder. O que ele sabia sobre Lucas, sobre tudo, estava em ruínas. O que mais havia por trás daquela fachada de inocência? A explosão das chamas e a revelação do verdadeiro Lucas deixaram a atmosfera instável, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Enquanto a fumaça e o fogo engoliam o hospital, Renato se viu em uma encruzilhada. A vida do jovem estava nas suas mãos, mas ele mal teve tempo para pensar. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, cheia de urgência. Lucas sorriu, mas foi um sorriso enigmático, que deixou Renato mais confuso do que nunca. Prepare-se, Renato. A verdade está prestes a vir à tona, e algumas coisas nunca mais serão as mesmas. Antes que pudesse responder, a fumaça pareceu engolir o restante da sala, e um novo aspecto do jogo começou a se desenrolar. O que Renato deveria fazer? Ele tinha que escolher corajosamente, ou se perder no labirinto de mentiras e revelações, que se aproximavam rapidamente. O tempo estava se esgotando, e a verdade estava prestes a chocar não apenas Renato, mas todo o mundo ao seu redor. Renato respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. A tensão na sala era palpável, mas enquanto o homem encapuzado se aproximava,
O instinto primitivo tomou conta dele. A situação rapidamente se desenrolava, como um filme de terror em que o herói estava prestes a perder tudo. Os homens de terno cercaram-no e Renato sentiu um frio na espinha. O que estão fazendo aqui? Ele questionou, a voz falhando um pouco. A resposta veio em forma de um sorriso sinistro. Um dos homens estendeu a mão, mostrando uma foto amarelada. Você não sabia? Lucas é mais do que um motorista. Ele é um herdeiro. Aquela palavra ressoou em sua mente como um trovão. O quê? Renato não conseguiu controlar a incredulidade. Herdeiro de quê? A pressão aumentava e seu coração parecia querer saltar do peito. Um dos homens finalmente falou. A família dele tem laços com o tráfico. Você realmente achou que ele era só um garoto perdido nas estradas? As palavras tiveram o efeito de uma bomba explodindo. Ele olhou para o corpo inerte de Lucas, agora mais frágil do que nunca. Não, isso não pode ser verdade, Renato murmurou, o pânico começando a se infiltrar no seu corpo. O mentor, que até então parecia uma figura sombria apenas observando, agora se aproximava. Você vai entender. O que eu queria era libertar você dessa ilusão. E Lucas, bem, ele está no centro de tudo isso. Mas antes que pudesse argumentar, um grito perfurou o ar, seguido de uma explosão súbita. Algo estava queimando e Renato sentiu a onda de calor alcançá-lo. A fumaça começou a se espalhar rapidamente. Desesperado, ele olhou para o mentor, que sorria de forma enigmática. Agora, a escolha de salvar ou condenar os dois está em suas mãos, Renato. O pânico tomou conta enquanto um dos homens com a arma começou a se afastar. Renato, sem pensar, correu em direção ao hospital, mas a fumaça já invadia cada canto. Ele gritou, Lucas, precisamos sair. Mas o silêncio respondia apenas com o som de tubulações estourando e o cheiro de queimado. Nesse último momento, ali, cercado por fumaça e caos, Renato teve uma epifania. Ele não estava lutando apenas pela vida de Lucas, mas pela sua própria. Você não vai arrastar um inocente nessa. Ele não tem nada a ver com isso. Os homens olharam com desdém, como se Renato fosse apenas uma criança em um jogo perigoso. E foi aí que tudo mudou. No meio da confusão e do estrondo, Lucas começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, mas havia algo neles que não era normal. A expressão que antes transmitia inocência agora estava repleta de uma determinação que Renato nunca havia visto. Renato! A voz dele era fraca, mas havia um peso imenso em suas palavras. É hora de parar com a mentira. A confusão tomou conta da mente de Renato. O que você quer dizer? Ele estava paralisado pela revelação. Lucas, com uma força que surpreendeu até a si mesmo, levantou a mão, mostrando um objeto brilhante. Era uma chave com um emblema que Renato reconheceu instantaneamente. Era o símbolo da organização secreta a qual seu mentor pertencia. Eu sou mais do que você imagina. E a verdade vai explodir tudo o que você conhece. O silêncio voltou a ser ensurdecedor. Renato sentiu o chão sob seus pés ceder. O que ele sabia sobre Lucas, sobre tudo, estava em ruínas. O que mais havia por trás daquela fachada de inocência? A explosão das chamas e a revelação do verdadeiro Lucas deixaram a atmosfera instável, como se tudo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Enquanto a fumaça e o fogo engoliam o hospital, Renato se viu em uma encruzilhada. A vida do jovem estava nas suas mãos, mas ele mal teve tempo para pensar. O que é que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, cheia de urgência. Lucas sorriu, mas foi um sorriso enigmático, que deixou Renato mais confuso do que nunca. Prepare-se, Renato. A verdade está prestes a vir à tona, e algumas coisas nunca mais serão as mesmas. Antes que pudesse responder, a fumaça pareceu engolir o restante da sala, e um novo aspecto do jogo começou a se desenrolar.
O que Renato deveria fazer? Ele tinha que escolher corajosamente ou se perder no labirinto de mentiras. E revelações que se aproximavam rapidamente. O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a chocar não apenas Renato, mas todo mundo ao seu redor. E então o inesperado aconteceu. Uma porta no extremo do corredor se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou na sala. Era Ana, sua irmã, com uma expressão de horror e determinação. Renato, Lucas, o que vocês estão fazendo aqui? A confusão tomou conta do ambiente. Mas quando ela olhou para Lucas e viu a chave reluzente em sua mão, o rosto dela se transformou. Você não deveria estar aqui, Ana gritou, angústia tomando conta dela. Renato estava atônito. O que você sabe, Ana? Ele nunca a viu tão assustada, tão próxima. Do desespero. Ana hesitou, os olhos se arregalando. Lucas, ele não é quem você pensa que é. Você precisa acreditar em mim. As palavras cruzaram o espaço entre eles como uma flecha, mas a sirene de incêndio começava a zunir cada vez mais alto e a fumaça envolvia mais e mais. O pânico se espalhava. Ana se virou para os homens de terno, que agora pareciam prontos para sair. Se eles descobrirem, não só suas vidas, mas a nossa família inteira corre perigo. Nesse instante, tudo começou a fazer sentido de uma maneira horrenda. Aquela chave, a conexão com o mentor, as falâncias, a última entrega. Lucas estava entrelaçando sua vida com uma balança muito maior e muito mais perigosa do que Renato jamais poderia imaginar. Desesperado, Renato olhou para a cena em volta. As chamas subiam, e a verdade estava se agitando como um relógio prestes a explodir. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou. Mas ela parecia tão assustada quanto ele. E tudo o que restou foi essa pergunta ecoando em sua mente. Quem realmente era Lucas? E qual o papel de sua irmã nessa história? As chamas pareciam cada vez mais próximas, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Renato respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. A tensão na sala era palpável, e sua irmã Ana parecia mais assustada do que ele jamais a vira. O que você sabe, Ana? Ele perguntou, a voz tremendo. Ela hesitou, dando um olhar apreensivo para os homens de terno, antes de responder. Lucas, ele não é quem você pensa que é. Você precisa acreditar em mim. A fumaça espessa começava a invadir o espaço. Renato sentiu o desespero correr por suas veias. Do que você está falando? O que está acontecendo? Ele olhou para Lucas, imóvel na cama, e um frio se instalou em seu peito. Nesse instante, um grito cortou o caos. A sala de emergência está pegando fogo, alguém berrou. E o pânico se espalhou. Ana cravou os olhos em Renato. Você não entende. Eles estão atrás dele, e se não fugirmos agora, poderá ser tarde demais. Antes que pudesse pensar em algo, o ambiente ao redor parecia girar em câmera lenta. O cheiro de queimado se intensificou e uma sensação de morte pairava no ar. Então, Lucas começou a acordar. Seus olhos se abriram devagar, mas quando ele olhou para Renato, a expressão não era de confusão, mas de pura determinação. Renato, sua voz era baixa, mas havia uma firmeza que fez o estômago de Renato revirar. Eu sou um agente infiltrado. As palavras explodiram como um tiro, e Renato ficou paralisado. A verdade parecia estar se quebrando em pedaços ao seu redor. Agora, não apenas o passado dele estava em dúvida, mas também o futuro. O que você está dizendo? Um agente de quê? Renato mal conseguiu perguntar. Lucas respirou fundo, sua expressão mudando rapidamente, entre dor e clareza. A organização que você pensa que está protegendo, eles, na verdade, são uma fachada. Eu fui enviado para descobrir a verdade sobre a sua família, sobre nós. A revelação foi como um soco no estômago. Renato olhou para Ana, buscando uma justificativa, alguma resposta que fizesse sentido. Mas o desespero em seu olhar só aumentou. Ana, me diga que você não sabia disso.
Ele gritou, a frustração tomando conta dele. Ana olhou para o chão, quase como se o peso da culpa a esmagasse. Não era assim que deveria ser. Eu nunca quis que você se envolvesse, mas Lucas precisava estar perto de você para conseguir informações. Ela parecia quebrada, a voz embargada. Renato sentiu o mundo desabar. O que mais ela estava escondendo? O que mais havia entre eles? Isso não fazia parte de uma missão. O que eram eles, afinal? As chamas começaram a tomar conta do corredor e o alarme do hospital soava desesperadamente. Mas a conversa com Lucas foi interrompida de forma abrupta. Um grupo de homens de terno apareceu, as expressões frias como aço. Um deles brandia uma arma, e tudo parecia ter atingido um clímax apocalíptico. O que está acontecendo? Renato gritou. A necessidade de proteger Lucas e Ana era intensa, mas o medo invadia cada canto de sua mente. Um dos homens falou, a voz sem emoção. Senhorita Ana, você deve vir conosco. A missão de Lucas era seguir seus passos, não se apaixonar. O que vocês têm é uma distração. Renato sentiu o coração se apertar na garganta. Eles estavam cercados, e agora Lucas começava a levantar-se da cama, os olhos furiosos. Não deixarei você levá-la. Ele gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Ana se virou para Renato, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Sinto muito, Renato. Foi como se um véu tivesse sido levantado. O que Renato pensou ser uma certeza agora estava se transformando em queda livre. E como um golpe final, ele percebeu tudo o que acreditava, cada breve momento que compartilhou com Ana e Lucas. Poderia ser parte de um jogo muito maior. Seriam eles peças ou jogadores? E quem realmente era seu irmão, seu aliado, nesse enredo de traição e segredos letais? As chamas avançavam, e o desespero em seu coração só se intensificou. O que ele deveria fazer? Traduzir desespero em luta ou permitir que o caos levasse tudo o que amava? A verdadeira batalha estava apenas começando, e o que mais estava por vir era tão obscuro quanto o próprio incêndio que ameaçava consumir suas vidas. O tempo estava se esgotando. Renato respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. A tensão na sala era palpável, e sua irmã, Ana, parecia mais assustada do que ele jamais a vira. O que você sabe, Ana? Ele perguntou, a voz tremendo. Ela hesitou, dando um olhar apreensivo para os homens de terno, antes de responder. Lucas, ele não é quem você pensa que é. Você precisa acreditar em mim. A fumaça espessa começava a invadir o espaço. Renato sentiu o desespero correr por suas veias. Do que você está falando? O que está acontecendo? Ele olhou para Lucas, imóvel na cama, e um frio se instalou em seu peito. Nesse instante, um grito cortou o caos. A sala de emergência está pegando fogo. Alguém berrou, e o pânico se espalhou. Ana cravou os olhos em Renato. Você não entende. Eles estão atrás dele, e se não fugirmos agora, poderá ser tarde demais. Antes que pudesse pensar em algo, o ambiente ao redor parecia girar em câmera lenta. O cheiro de queimado se intensificou, e uma sensação de morte pairava no ar. Então, Lucas começou a acordar. Seus olhos se abriram devagar, mas quando ele olhou para Renato, a expressão não era de confusão, mas de pura determinação. Renato, sua voz era baixa, mas havia uma firmeza que fez o estômago de Renato revirar. Eu sou um agente infiltrado. As palavras explodiram como um tiro, e Renato ficou paralisado. A verdade parecia estar se quebrando em pedaços ao seu redor. Agora, não apenas o passado dele estava em dúvida, mas também o futuro. O que você está dizendo? Um agente de quê? Renato mal conseguiu perguntar. Lucas respirou fundo, sua expressão mudando rapidamente entre dor e clareza. A organização que você pensa que está protegendo.
Eles na verdade são uma fachada. Eu fui enviado para descobrir a verdade sobre a sua família, sobre nós. A revelação foi como um soco no estômago. Renato olhou para Ana, buscando uma justificativa, alguma resposta que fizesse sentido, mas o desespero em seu olhar só aumentou. Ana, me diga que você não sabia disso. Ele gritou, a frustração tomando conta dele. Ana olhou para o chão, quase como se o peso da culpa a esmagasse. Não era assim que deveria ser. Eu nunca quis que você se envolvesse, mas Lucas precisava estar perto de você para conseguir informações. Ela parecia quebrada, a voz embargada. Renato sentiu o mundo desabar. O que mais ela estava escondendo? O que mais havia entre eles? Isso não fazia parte de uma missão. O que eram eles, afinal? As chamas começaram a tomar conta do corredor, e o alarme do hospital soava desesperadamente. Mas a conversa com Lucas foi interrompida de forma abrupta. Um grupo de homens de terno apareceu, as expressões frias como aço. Um deles brandia uma arma, e tudo parecia ter atingido um clímax apocalíptico. O que está acontecendo? Renato gritou. A necessidade de proteger Lucas e Ana era intensa, mas o medo invadia cada canto de sua mente. Um dos homens falou, a voz sem emoção. Senhorita Ana, você deve vir conosco. A missão de Lucas era seguir seus passos, não se apaixonar. O que vocês têm é uma distração. Renato sentiu o coração se apertar na garganta. Eles estavam cercados, e agora Lucas começava a levantar-se da cama, os olhos furiosos. Não deixarei você levá-la, ele gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Ana se virou para Renato, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Sinto muito, Renato. Foi como se um véu tivesse sido levantado. O que Renato pensou ser uma certeza, agora estava se transformando em queda livre. E como um golpe final ele percebeu. Toda aquela situação estava prestes a se tornar muito mais complicada. Enquanto olhava para o homem que havia falado, um pensamento aterrador cruzou sua mente. Era quando tudo se desdobrou de uma maneira chocante. Com um movimento rápido, o homem apontou a arma para Ana. O tempo parecia parar quando Renato gritou, não, não faça isso. Mas antes que a palavra não pudesse sair por completo de seus lábios, algo ocorreu. Um estrondo inesperado ecoou pelo corredor. O teto cedeu, paredes se despedaçaram, e um grupo de bombeiros entrou, correndo com mangueiras em punho. Mas o que realmente chocou Renato foi quando uma figura conhecida apareceu entre os bombeiros. Era seu pai, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Recuem todos vocês, gritou seu pai, com autoridade. A imagem dele atirando para longe a fumaça e a dor do passado fez Renato vacilar. Ele estava ali, como num filme, revelando o maior segredo da família. Seu pai era uma figura central naquela guerra clandestina, um ex-agente que havia desaparecido para proteger a família. O silêncio na sala foi devastador e todos ficaram paralisados. Pai, Renato mal podia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? E o que você sabe sobre Lucas? Perguntou, em choque. Mas seu pai apenas olhou intensamente, sua expressão cheia de medos não resolvidos. Renato, não é hora para explicações. Você precisa sair daqui, agora. As chamas dançavam ao fundo, e o peso desse novo segredo pesava sobre os ombros de Renato de forma insuportável. Perceber que seu pai estava de volta e que o mundo em que ele estava se afundando com segredos, traições e o que era verdade ou mentira estava em uma linha tênue. A comunicação entre eles parecia falhar, e enquanto o caos explodia ao seu redor, Renato sabia que a vida de Ana, Lucas e suas próprias emoções dependiam daquela escolha. Ele tinha que agir, mas o que mais estava por vir? Quais segredos seu pai ainda escondia? E qual seria o papel de Lucas nessa teia ainda invisível? O tempo estava se esgotando. Renato respirou fundo, tentando entender o caos à sua frente. Enquanto seu pai
que ele achou ter desaparecido, ordenava aos bombeiros, a tensão estava nas alturas. O que estava acontecendo? Seu coração disparou ao ver o grupo de homens de terno, suas expressões frias como aço. A cada instante, as chamas se aproximavam e tudo parecia estar prestes a desmoronar. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia articular, mergulhado em confusão. O rosto do pai estava marcado pela realidade do passado, enquanto os homens de terno observavam tudo com um olhar que falava de ameaças e segredos obscuros. Não é o momento para perguntas, Renato. Agache-se. Seu pai gritava, e Renato obedeceu por instinto. Os homens avançavam, a arma em punho. O pânico tomou conta dele quando Lucas, com uma expressão determinada, se levantou, sua força surpreendendo a todos. Não, você não vai levar a Ana. Lucas bradou, o medo transformando-se em coragem. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sala foi sacudida por um estrondo ensurdecedor. Uma cortina de fumaça densa se ergueu, e o teto começou a ceder. Pedaços de drywall caíam como chuva, e a cena explodiu em caos, gritos ecoando ao redor. Vamos, agora, o pai gritou, puxando Renato pela mão, enquanto Ana e Lucas tentavam se levantar. Mas com um lampejo de movimento rápido, um dos homens de terno brandiu a arma em direção a Lucas, ansioso para eliminar a ameaça. Um tiro ecoou e tudo aconteceu em câmera lenta. Com um grito, Renato se jogou na frente de Lucas, o impacto do tiro reverberando em seu corpo. A dor foi instantânea e aguda, um fogo que percorreu cada extremidade. Ele caiu ao chão, a visão ficando turva, enquanto Ana e Lucas gritavam. Renato! O eco de seu nome foi como um punhal em seu coração. Naquele momento, tudo ficou silencioso. Renato sentiu a vida escorregar entre os dedos, enquanto a fumaça se tornava uma cortina opaca ao seu redor. Ele olhou para Lucas, que segurava sua mão, os olhos cheios de desespero. Eu não posso perder você. Lucas dizia, as palavras se espremendo entre dor e angústia. E, naquele instante, Renato percebeu algo. A chave que Lucas havia mostrado, a conexão com a organização secreta, tudo estava emaranhado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Os homens de terno começaram a se mover, mas o pai de Renato tomou uma decisão. Ele se lançou para a frente, confrontando os executores com uma ferocidade que Renato nunca havia visto. Acalmem-se, não vale a pena matar mais um. Ele gritava, e a cena foi tomada por uma nova tensão. Mas antes que pudessem pensar em uma fuga, uma nova figura apareceu. Uma mulher, com uma expressão de autoridade inabalável. Parem agora. Sua voz ecoou pela sala. Tudo aqui é parte da verdade que vocês não veem. E nesse momento, o olhar de Ana tornou-se claro, gelado. Ela se voltou para a mulher, e um reconhecimento atordoante passou por suas expressões. Você, Renato murmura, e ao ver a conexão, seu coração parou. A mulher não era uma estranha. Ela era a figura perdida dos fragmentos de sua memória. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, e o peso da realidade caiu sobre ele como uma tempestade. O choque se espalhou pelo ambiente. O mundo parecia girar. A presença da mulher mudava tudo, uma nova camada à trama já complicada da vida de Renato. O que isso significava para Lucas, Ana e todos eles? Quem eram agora? E enquanto os segredos eram revelados, Renato se sentiu preso em um turbilhão de revelações, onde cada escolha poderia arriscar suas vidas. As chamas estavam crescendo e enquanto a adrenalina o empurrava para o limite, uma sensação de desespero tomou conta dele. A verdade que emergia era tanto libertadora quanto destrutiva. O que todos esperavam dele, o que mais estava escondido na sombra das mentiras. O tempo estava se esgotando e ele ainda tinha muitas perguntas sem resposta.
Com um sussurro, ele se preparava para agir, mas o futuro deles estava repleto de incertezas. A cena estava em completo caos. A fumaça espessa invadia os corredores do hospital, e o calor das chamas começava a se sentir com mais intensidade. Renato respirava com dificuldade, seu peito aperto surpreendê-lo com a realidade esmagadora de sua família e suas revelações. Renato, agora não é hora de hesitar, o pai gritou, puxando para longe do grupo de homens de terno. Precisamos sair antes que tudo isso desabe em cima de nós. A urgência era palpável. Os bombeiros se moviam rapidamente, mas Renato sentia um peso imenso em seu coração. Não posso deixar Lucas aqui, ele gritou. O olhar aflito de Lucas buscava a resposta nos olhos de Renato, mas o pânico da situação tornava tudo tão confuso. Ele é um agente, pai. Um agente infiltrado. É isso que você quer? A raiva estourava em sua voz, subindo como as chamas ao fundo. Estamos em perigo, Renato. Precisamos fugir agora. Podemos salvar Lucas depois. O pai parecia exausto, mas sua determinação era uma âncora em meio à tempestade. Mas Renato não podia apenas seguir em frente. Se esconda! Gritou a mulher. Agora claramente uma mãe que eles pensavam ter perdido. Ela parecia uma figura de força no meio do caos, e Renato percebeu que tinha que decidir. Agora! E com um gesto firme, afastou-se, prontificando-se a proteger os filhos. Ana finalmente se pôs em movimento. Renato agora! E as palavras dela ecoaram em sua mente como um comando. Eles precisavam fugir. Juntos, Renato e Ana impulsionaram Lucas, que ainda parecia perdido em um maremoto de informações. A sala tornara-se um verdadeiro inferno, com o cheiro de queimado e as chamas lamparinas dançando ao redor. Cada passo parecia uma eternidade, mas a coragem de Renato o alimentava. Ele mal percebeu a força dos braços protegendo-o, enquanto a figura de seu pai erguia a cabeça em um último esforço. Finalmente chegaram à saída de emergência. O ar fresco e a luz ofuscante o saudaram, mas a liberdade parecia uma ilusão ao olhar para trás. Pai! Renato gritou, mas seu coração havia se partido. Ele sabia que não poderia esperar. Precisamos ir. Puxou Ana e Lucas, atravessaram o parque em frente ao hospital, onde os bombeiros controlavam as chamas. Eles olharam para o prédio em chamas, com a adrenalina torrada em seus corpos. Mas a sensação de perda estava imensa. Estamos vivos, murmurou Ana, enquanto as memórias da confusão se instauravam na mente. Mas Renato sabia que a luta estava longe de terminar. E o que fazemos agora? Perguntou Lucas, as palavras pesando como uma carga nas costas. Renato olhou fixamente, mas enquanto as folhas das árvores balançavam ao vento, a incerteza se instalou. Precisamos entender o que aconteceu e descobrir quem somos de fato. A resposta ecoou, mas a atmosfera estava repleta de um mistério que eles ainda precisavam desvendar. Tudo havia mudado, e os segredos continuavam a envolver suas vidas. Eu não sabia que tudo isso ia acontecer, Lucas sussurrou, enquanto um homem de terno passava na esquina distante, não tão longe quanto pareciam. Receando o que viria a seguir, Renato se virou para Ana. O tempo estava se esgotando, e um novo capítulo ainda aguardava por eles. A verdade que emergia só poderia ser enfrentada juntos. Atenção, pessoal! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.